Fala galera, hoje é dia de Flash de Dois Mundos. É uma história da DC, escrita por Gardner Fox e desenhada por Carmine Infantino no ano de 1961. Barry Allen é o Flash da Era de Prata. Jay Garrick é o Flash da Era de Ouro. Eles vivem em universos alternativos, um na Terra 1 e o outro na Terra 2. E o encontro deles não é só o encontro de dois super-heróis, mas o encontro de dois universos. O início de todo um multiverso. Esse é o Flash de Dois Mundos. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Barry Allen indo atrasado ao encontro da sua namorada Iris West, no centro comunitário da cidade de Central City. Iris é repórter do Picture News e está ajudando o grupo de financiamento para órfãos da empresa. Ela estava, nesse momento, furiosa por um atraso, mas não era pelo atraso de Barry Allen, e sim de um mágico contratado. Acontece que ela estava organizando um evento para as crianças órfãs e o mágico era a atração principal. Então Barry Allen, o Flash, diz para sua namorada não se preocupar, que ele vai entrar em contato com o seu amigo Flash e ele vai ser a nova atração. Nessa época, inclusive, Iris não sabia da dupla identidade de Barry. Barry então volta correndo com o seu uniforme para a felicidade de dezenas de crianças. O Flash passa uma hora entretendo as crianças com vários truques de super velocidade, como jogar uma partida de tênis contra ele mesmo. E para o seu truque final, ele vai vibrar uma corda para que fique no ar sem estar amarrada em lugar nenhum, e ele vai subir por ela. Mas para isso, ele faz a corda e o seu corpo inteiro vibrar em super velocidade. O problema é que no meio dessa vibração e dos aplausos das crianças, o Flash simplesmente desaparece, fazendo até Iris se perguntar o que poderia ter acontecido com ele. De repente, Barry se encontra fora dos limites da cidade, de uma cidade de aparência diferente. Um lugar muito parecido com Central City, mas era diferente. Investigando, com medo de ter viajado no tempo de alguma forma, o Flash descobre que está na mesma data que antes, dia 14 de junho de 1961. Mas ele estava em outro lugar, numa cidade chamada Keystone City. Assim, Barry entende que está em outro universo. Acontece que Keystone City é a cidade natal fictícia do seu herói de quadrinhos favorito da infância, Jay Garrick, o Flash original. Então Barry o encontra na lista telefônica. Ele tira o seu uniforme de Flash, o guardando no anel especial, e vai visitá-lo. Era realmente Jay Garrick, quem ele achava que era só um personagem de quadrinhos. Ao chegar, Barry encontra Jay Garrick com a sua antes namorada e agora esposa, Joan Williams, agora Joan Garrick. E então Barry conta que os conhece. Barry sabe que Jay Garrick sofreu um acidente num experimento de laboratório na sua faculdade com a água pesada, ou chamada também de água dura. E inconsciente a noite toda inalando aquilo, no outro dia ele descobriu a sua super velocidade e se tornou o homem mais rápido do mundo, o Flash. Jay e Joan ficam incomodados em ver que alguém sabe do seu segredo, mas Barry os tranquiliza ao mostrar o seu uniforme e dizer que ele também é o Flash, só que no seu universo. Barry foi banhado por produtos químicos quando um raio atingiu o laboratório forense onde ele trabalha, e isso o transformou no homem mais rápido do mundo, no seu mundo. Barry cresceu lendo as histórias em quadrinhos de Jay Garrick.
Essas histórias, inclusive, eram escritas por Gardner Fox, que dizia que via essas histórias nos seus sonhos. E ele fez isso de 1940 até 1949, quando a sua revista foi cancelada. E esse foi o ano em que Jay Garrick, na verdade, se aposentou. Então, de alguma forma, o quadrinista Gardner Fox conseguia ter essas visões dessa terra paralela. Com tudo explicado e esclarecido, Jay Garrick diz que Barry chegou num momento oportuno, porque Jay estava pensando mesmo em sair da aposentadoria, porque vem acontecendo crimes estranhos pela cidade. Tipo, um assalto no banco, onde o dinheiro começou a sair das gavetas e desapareceu no ar. Outro crime foi numa joalheria, onde um escuro absoluto surgiu e quando isso passou, as joias tinham sido roubadas. E também houve o assalto a um carro forte que tombou depois que uma música estranha foi ouvida. Então, enquanto está naquele mundo, Barry se oferece para ajudar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, 3 supercriminosos se reúnem e se gabam do sucesso dos seus esquemas recentes. O Pensador comete crimes com um tipo de capacete metálico que ele usa para afetar mentes. O violinista é capaz de gerar ondas sonoras destrutivas e hipnóticas com o seu violino. E o Sombra usa uma bengala especial para criar escuridão absoluta. A única coisa que esses 3 têm em comum é que eles são velhos inimigos do Flash, Jay Garrick. Então, além de cometer crimes, eles fazem isso também para chamar a atenção do antigo herói para se vingarem dele. Por isso, eles começam a cometer novos crimes. Naquela tarde, o Pensador vai até a propriedade de um milionário onde usa o seu chapéu do pensamento para ordenar aos cães de guarda que avisem ao Flash sobre as suas ações caso ele chegue, porque ele realmente queria encontrá-lo. Assim, o Pensador entra e hipnotiza o mordomo da mansão para lhe entregar a valiosa Taça de Netuno. Nesse momento, Jay Garrick aparece e fica chocado quando os cachorros falam com ele e lhe contam que o Pensador está roubando a mansão. Assim, Jay Garrick acelera para dentro da casa. O problema é que ele tenta agarrar o Pensador e não consegue. Era como se ele ficasse se teletransportando, mas na verdade isso era o vilão usando seu chapéu do pensamento para parecer que estava em vários lugares ao mesmo tempo. E quando Jay encontra o verdadeiro Pensador, ele corre atrás do criminoso, mas o vilão levanta uma parede de pura energia psíquica que deixa Jay inconsciente com o impacto, assim o perdendo de vista. Enquanto isso, Barry Allen corre pelas docas quando vê um iate com um tipo de nuvem totalmente obscura e muito estranha em cima. Assim, Barry corre pelas águas até o iate para investigar. E para acabar com aquela escuridão, ele faz um tipo de ciclone que mantém aquela nuvem concentrada num redemoinho. Aquilo era obra do Sombra, que estava fugindo num barco depois de roubar o iate. E quando Barry o vê e o persegue, o Sombra acha que aquele é Jay Garrick, mas num uniforme diferente. De qualquer forma, o Sombra deixa um rastro de escuridão e de óleo, o que impede Barry de correr em cima das águas, e ele perde o Sombra de vista. Assim, quando Barry e Jay se encontram, eles comentam sobre as suas 2 derrotas. Desse jeito, eles preferem trabalhar juntos agora, porque assim eles teriam mais chances para ir atrás do terceiro criminoso, o violinista. No meio da cidade, o violinista causava destruição com a sua música, onde as ondas sonoras quebravam as janelas de um prédio e fazem com que uma viga caia do topo de uma construção. A viga de ferro cairia em cima de um dos trabalhadores da obra e ele pede por ajuda ao Flash, quando os 2 heróis aparecem. Jay Garrick tira o homem do caminho e Barry Allen evita que a viga caia no chão, causando mais destruição. O problema é que essa destruição faz o violinista continuar avançando até o museu de Keystone City.
E assim, Barry e Jay vão pra lá e encontram o violinista. Enquanto isso, o Pensador e o Sombra se encontram e contam como foi o seu embate com o Flash, percebendo que eles não estavam falando do mesmo herói. Ou seja, existiam dois Flashes. Assim, eles vão ao encontro do violinista para ajudá-lo. Mas quando chegam no museu, o violinista estava lá, usando o seu violino para hipnotizar os dois heróis. Ele os fazia dançar como marionetes e os usava para roubar joias para ele. Com as bolsas carregadas então, os bandidos se preparavam para sair e a música do violinista deixaria os heróis paralisados ali. Mas nesse momento, Barry e Jay conseguem entrar em ação e imediatamente eles atacam os vilões. Atordoando o Sombra, quebrando o violino do violinista e destruindo o capacete do Pensador, os vilões são derrotados e são presos. O violinista não entende como eles resistiram aos seus comandos hipnóticos, e Jay explica. Por mais que eles tenham sido forçados a cumprir as ordens do violinista com a sua música, não tinha nenhum comando que os impedisse de tentar fugir. Então, enquanto roubavam as joias para ele, os heróis tamparam os seus ouvidos com pequenas pérolas, que distorceram os efeitos do violino do violinista, permitindo que eles se libertassem do seu controle. Assim, com tudo resolvido, os dois Flashes se despedem e Barry convida Jay para visitar sua terra algum dia. Então ele vibra em super velocidade e volta ao seu universo. Barry chega de volta no evento de onde desapareceu e não tinha mais ninguém ali. Então ele vai até o Picture News e explica para Iris o que aconteceu e por que ele desapareceu. Iris até queria que o Flash contasse isso numa entrevista para a revista, mas Barry diz que ninguém acreditaria naquilo, parecia muita fantasia. O único que realmente acreditaria era Gardner Fox. Então o Flash vai visitá-lo para contar sobre a sua aventura, para que ele a torne numa história em quadrinhos. E é desse jeito que termina a história. A revista The Flash número 123 de 1961 tinha na sua capa a inscrição de que se tornaria um clássico do personagem. Mas o que a edição fez foi se tornar um dos maiores clássicos de todos os tempos dos quadrinhos. Não dá para analisar o roteiro, a narrativa e a arte com a visão atual, porque a história é fruto da época em que foi escrita. Ela tem as suas falas repetitivas, desenhos simples e narrativa inocente, que era totalmente comum na época. Mas o grande destaque aqui é literalmente o nascimento do conceito de multiverso nos quadrinhos, que hoje é algo amplamente expandido. Tudo começou aqui. Um encontro de dois personagens em dois mundos diferentes, que parecia ser uma história despretensiosa, foi o embrião para toda a criação de infinitas terras, de realidades paralelas e alternativas. A partir daí, o conceito de multiverso foi muito mais desenvolvido nos quadrinhos. E hoje a gente tem tudo o que tem na DC, na Marvel, nos filmes de super-heróis, nos jogos, graças a essa HQ. Com uma capa icônica, Flash de Dois Mundos é facilmente uma das HQs mais importantes da história dos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.